Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22. Uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O programa Opinião, que a partir desse instante vai apresentar uma entrevista muito importante aí para o pessoal que é ligado à cultura, esporte e lazer. Porque o secretário de Estado que se refere a essas três áreas está a postos aqui, que é o Alberto Machado. Talvez você não conheça com esse nome, mas já foi em alguns shows dele, já ouviu. Tem muita mulher boa por aí jogada fora, que é a música que eles cantavam aí quando o grupo chamava-se 2-1. Beto 2-1 está aqui a postos com a gente e ao longo desses próximos minutos vamos conversar sobre as atividades aí e a gestão propriamente da Secretaria com relação a essas três áreas, tá certo? Muito bom ter você aqui na nossa companhia, como também é excelente ter aqui o Lorenberg Alves, meu parceiro, como sempre. Muito boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Escuta só, você que está aí em qualquer canto, pode interagir conosco. Aliás, o pessoal que assiste ao Opinião pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da companhia e você pode interagir com a gente via WhatsApp 99932-2529. Uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, um elogio, que ninguém é de ferro. O Alberto Machado, o Beto, está aqui para responder aqui no Opinião. Beto, muito obrigado por ter vindo, boa noite, viu? Eu gosto de ligar para o Beto, que ele sempre faz um esforço para vir e está aqui, tanta prova que já veio várias vezes aqui ao Opinião. A primeira pergunta, rapaz, estamos aí finalizando o ano, aproximando daquela festa da virada também chamada de Réveillon. Mas por conta das regras sanitárias, não é? Covid, nova cepa, nova variante e tudo mais, como que você, até como músico que não é agora como secretário, mas como que você vê aí, tem muitos artistas que gostariam de ter essa oportunidade da festa para fazer seu show e com isso ganhar seu dinheirinho, mas não parece que não vai ter. Qual a sua avaliação sobre isso? Boa noite. Bom, boa noite a todo mundo que está em casa nos assistindo, é um grande prazer estar aqui. Obrigado, Paulo, Lorenberg, obrigado pelo carinho de sempre. Me sinto muito bem aqui, sempre bom bater um papo, poder falar desses dois segmentos que transformam a vida das pessoas. Eu sou um cara muito contra o radicalismo. Eu não sou radical, eu sou um cara do diálogo e o meio termo e o diálogo e a solução, quando é buscada de várias formas, ela sempre acaba ocupando um espaço talvez mais importante. E nesse caso específico do Réveillon, mais uma vez se aplica essa sensibilidade. Eu acho que a cadeia produtiva da cultura, do entretenimento, do lazer, ela precisa ser preservada, mas acima de tudo, a vida das pessoas tem que ser preservada, que é o mais importante. Então eu acho que nós temos que ter muito diálogo, muito discernimento, muita sensibilidade e entender que cada município tem uma situação sanitária vigente. Cada município tem um agravamento ou uma tranquilidade em relação ao número de casos. A gente vai ter que aprender a coexistir com esse resquício de pandemia, essa nova cepa. Nós temos que manter o trabalho, seja ele não só na cultura, que a gente está falando agora do Réveillon, mas no esporte, em todos os segmentos que são impactados pela pandemia, a gente precisa aprender a conviver. Volto a dizer, eu acharia despropositado um município onde está tendo um surto de Covid e realizar um evento desse porte. O Coné, por exemplo, parece que está tendo esse... Mas, em contrapartida, um município que está com seus índices com tranquilidade, eu acho que a gente precisa e não podemos penalizar uma cadeia produtiva importante, são famílias, são empregos que são gerados, economia, isso vai desde o artista que se apresenta ao senhor que está vendendo churros lá no final do evento, de forma informal, é uma cadeia produtiva gigante. Mas aí, deixa eu só interromper aqui antes de passar para o Lorenberg. Põe essa ótica sua aí, lá no município onde está tudo bem, tudo zen, está zerado no caso de Covid e tudo mais.
Só que aí o cara que é fulião, aqui de Cuiabá, lá de Poconé, ou de qualquer canto aí, onde seus respectivos municípios não estão numa situação tão tranquila como essa, vão para lá, vão lá. Vamos citar um exemplo de um município a esmo aí, que eu não sei exatamente se está ou não está, mas vamos pegar Tangará da Serra, digamos que lá esteja zerado. Aí o pessoal daqui de Cuiabá, que aqui está com problema, dali de Vargem Grande, Poconé, vai para lá. Aí volta a fazer tudo de novo. Mas eu volto num ponto que é importante. Não existe nenhum cidadão no planeta Terra que não entenda o funcionamento hoje dos modos de prevenção ao Covid, de como se comportar, do uso da máscara, do distanciamento, do uso do álcool gel. Isso é o mesmo caso da pessoa que a estrada está ali para andar 80, ela morre num acidente de carro a 200 por hora. Ela sabe o risco que ela está correndo, ela sabe o risco que ela está se colocando e colocando as outras pessoas. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de discernimento, o bom senso. O cidadão tem que pensar um pouco nisso. Não é um momento da gente fazer festa a qualquer preço, a qualquer custo. Eu acho que está todo mundo tentando se cuidar. Eu vejo as pessoas diminuindo o tamanho das suas reuniões, suas confraternizações de fim de ano, pensando nisso. Tem gente que não participa. Eu fiz uma confraternização da secretaria, teve pessoas que falaram: Beto, eu não vou participar, eu tenho pessoal na minha casa que é um pouco mais de idade, eu continuo me cuidando muito. Eu acho que faz parte, eu acho que o bom senso do ser humano, ele vai ser um fator determinante para a gente ter uma retomada segura. É que nem a Caroline estava me contando aqui no ponto. Lá em Chapada, por exemplo, vai ter. Lá em Chapada está mantido a questão do Réveillon. E se der um quiprocó por lá, para onde que o pessoal vai procurar atendimento, com estrutura, qual que é a sede mais próxima? Cuiabá, Vargem Grande. Daí a importância de se ter essa atenção redobrada. Bom senso. Eu acho que a gente tem que ir medindo. Não existe, eu uso um exemplo que a pandemia ela nos pegou de um jeito, de uma forma que a maior cidade do planeta, Nova York, não estava preparada para enfrentar, as pessoas morreram em casa. Então não existe uma fórmula certa, não existe, não é fechar por fechar e não é abrir por abrir. Eu acho que a gente tem que debater, tem que dialogar, tem que entender. Um município como Chapada, o turismo, ele movimenta aquela cidade, movimenta aquela economia. É o que mais movimenta. Então eu acho que tudo tem que ser levado em conta e o bom senso tem que sempre prevalecer e principalmente, vai aqui o meu apelo à população, temos que nos vacinar. Eu conheço pessoas que, ontem eu estava conversando com uma pessoa, falou: eu não tomei minha segunda dose. Poxa, não está mais faltando vacina, está faltando agora bom senso, as pessoas têm que ir se vacinar. Nós temos hoje muitos municípios no estado de Mato Grosso com a população toda vacinada. Mais de 400 mil pessoas, segundo Gilberto Figueiredo, que esteve aqui recentemente, falando que pessoas que não quiseram, não procuraram a vacina, não é? Mas enfim, professor Lorenberg, desculpa agarrar na conversa aqui, mas eu queria só esvaziar esse assunto aqui, por favor, que pode continuar contigo. Não, mas a conversa estava muito boa, muito boa. Secretário, antes de mais nada, nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Obrigado, meu irmão. Nós ganhamos muito com a sua presença. Eu não vou sair tão fora da primeira questão que o Paulo mencionou, mas para chamar a atenção, o senhor falou aí da cultura, do lazer, do esporte. Tem uma frase que o senhor mencionou no site do governo, está lá no site do governo, inclusive, no dia 25 de agosto do ano que passou, onde o senhor disse o seguinte: nossa principal missão foi logo que foi nomeado titular da secretaria. O senhor ficou um mês como interino, depois assumiu de vez a pasta. Foi nesse momento, o senhor disse, entre aspas, nossa principal missão é fazer com que o Estado seja um propulsor desses setores, ou seja, lazer, esporte e cultura. E aí eu pergunto, hoje, 16 meses depois, é possível fazer um balanço e perceber, e notar, e registrar que essa primeira missão foi de fato cumprida na sua totalidade, em parte, ou mais ou menos? Lorenberg, você é maravilhoso. Eu adoraria responder essa pergunta. Eu adoraria que essa pergunta me fosse feita. Porque a cultura e o esporte, apesar da pandemia, e ela não pode ser descartada, essa variável não pode ser descartada dessa equação, nós vivemos aí, vamos pegar um recorte desses 16 meses, como você falou, eu não tinha noção que eram 16 meses que eu estava lá. Nós vivemos um ano especial,
um ano único, um ano maravilhoso no sentido onde pela primeira vez, desde que eu me entendo por gente, desde que eu milito pela cultura e pelo esporte, nós temos um governo do estado, um governador, uma primeira-dama, um time de secretariado que entende a importância da cultura e do esporte na vida das pessoas. Nós deixamos de ser um apêndice, o primeiro lugar onde as pessoas cortam receita, para ser para ocupar o protagonismo nessa função que me foi dada para que a gente abastecesse o segmento da cultura e do esporte, de auxiliar, se tivesse lado a lado, que fosse a casa da cultura, a casa do esporte, dos trabalhadores da cultura, do esporte. Nós tivemos um ano repleto de realizações na cultura, nós tivemos um ano histórico, eu arrisco dizer, se é um chutômetro, mas eu acho que se a gente somar os últimos 3, 4, 5 anos, somados, nós não teremos o recurso que foi aplicado na Secretaria neste ano. Nas 3 áreas? Nas 3 áreas. Nós tivemos o maior número de editais da história, nós tivemos a melhor aplicação do Brasil da Lei Aldir Blanc, nós tivemos o maior número de editais com recursos próprios, porque muito do que ocorreu pelo Brasil, estados inteiros, secretarias de cultura de estado de muitos lugares do Brasil se abraçaram com a Aldir Blanc e ali ficou. E isso não foi feito na CECEL. O governador colocou mais dinheiro do que foi colocado na Aldir Blanc. Então nós tivemos mais de 80 milhões de reais em editais na Secretaria de Estado. E esse dinheiro, só para fazer um adendo aqui, chegou lá naquele artista de barzinho lá, de Feliz Natal, por exemplo, ou naquele atleta amador de lá? Vamos chegar primeiro na cultura, depois eu vou chegar depois no esporte. Eu acho que a minha explanação terminaria na tua pergunta. Mais orgulho eu tenho da forma como esse recurso foi distribuído do que do recurso propriamente dito. Nós criamos critérios aonde os invisibilizados tiveram vez. Nós fizemos, assim como nós fizemos a melhor execução da Lei Aldir Blanc, onde nós tivemos números que 62% dos contemplados da Lei Aldir Blanc são pessoas que nunca tinham tido acesso a um recurso público. Nós tivemos no edital Movimentar, um edital pensado especificamente para o cantor de barzinho que estava impedido de realizar sua ação, aonde quem foi contemplado a Lei Aldir Blanc não podia participar desse edital, porque esse edital era para atingir um outro número de pessoas, onde nós tivemos mais de 80% de contemplados de pessoas que nunca tinham tido esse acesso, aonde nós tivemos mais de, eu não vou lembrar o número, 98 municípios do estado de Mato Grosso contemplados com o edital Movimentar, pensado exclusivamente para isso. Nós tivemos pela primeira vez na história da Secretaria um edital pensado para os municípios. A lembrança que eu tinha dessa secretaria no passado é que parecia uma grande secretaria de cultura de estado de Cuiabá. Os recursos ficavam todos aqui, na mão dos mesmos. Nós lançamos um edital chamado Afluentes, o nome é autoexplicativo, para que o recurso irrigue realmente os 4 cantos desse estado, voltado especificamente para os municípios, onde metade desse recurso era pauta livre na cultura, metade desse recurso era para a realização dos natais, para que a gente tivesse natais em todo o estado. E nós tivemos, desses 12.880.000 reais, 250 mil, Cuiabá foi contemplado. O restante foi para mais de 100 municípios do interior do estado que foram contemplados. Isso é fazer a cultura chegar aos 4 cantos desse estado. Então, nós criamos editais para o pequeno, para o médio, para o grande, para o interior, para a Baixada, para Cuiabá. Nós criamos critérios onde o negro, o portador de necessidade, LGBTQIA+, mulheres, todos que ficavam à margem da sociedade... Não ficaram de fora. Ninguém ficou de fora, Os números... Vou dar um número das mulheres, nós tínhamos 70% dos contemplados na CECEL, antigamente eram homens, 30% eram mulheres, hoje nós temos 54% mulheres, 46% homens, houve um equilíbrio. Nós tivemos comunidades indígenas, quilombolas participando, coisa que isso nunca teve. Nós tivemos editais voltados para a manutenção dos nossos equipamentos, dos nossos contextos históricos. O edital MT Preservar, há mais de 20 anos, não se gastava nenhum real
com o patrimônio histórico mato-grossense. Nós fizemos o edital onde tinha um recurso para prefeituras, para pessoas físicas e para associações sem fins lucrativos. Então, nós criamos vários pensamentos, onde não só a quantidade do recurso destinado era importante, e sim a forma, a igualdade, a que todo mundo pudesse participar. Municípios com menos de 40 mil habitantes tinham prioridades, e assim foi feito também no esporte, onde nós criamos talvez o projeto política pública mais poderosa do esporte de todo o Brasil, talvez seja aqui no Mato Grosso, seja o Projeto Olympus, ser um projeto que antigamente nós tínhamos o Bolsa Atleta, né, que era chamado, parecia aquela brincadeira do Vampeta, né? O atleta fazia que treinava, o governo fazia que pagava. Existe ainda o Bolsa Atleta, não existe? Hoje ele existe um projeto que é maior que ele, que chama-se Projeto Olympus, onde nós temos o Bolsa Base, Bolsa Estudantil, Bolsa Nacional, Bolsa Internacional. Foram pagos rigorosamente em dias, junto com o servidor. Quando é automático, é um cartão que o cara tem. Basicamente isso, e isso não era uma realidade. Antigamente nós tínhamos somente 2 categorias, hoje nós temos 4. Funcionou tão bem que nós criamos a segunda fase do Projeto Olympus, onde nós criamos o Bolsa Técnico Nacional, Técnico Internacional, o Prêmio Participação Olímpica. Todos os atletas que foram para as Olimpíadas receberam uma premiação de R$30 mil, seus técnicos um prêmio de R$10 mil, e o atleta Romário, atleta do goalball, atleta paralímpico que ganhou medalha, ele vai receber o prêmio de R$100 mil e o seu técnico R$30 mil. Ou seja, desde a base até a última etapa de uma carreira esportiva contemplada. Entendi. Bacana isso. Lorenberg. Mas ainda seguindo nessa mesma toada, porque o senhor tocou num ponto que eu gosto muito para a nossa reflexão inclusive do nosso próprio telespectador. O senhor começou falando a respeito da importância que é a lei Aldir Blanc. Mas aí eu vou provocar sempre no bom sentido, secretário, até pela sua experiência, pelo seu conhecimento, que vai além de ser secretário, né, que mexe com isso há muito tempo. Se pudéssemos fazer aqui uma reflexão e pegarmos 3 leis que de uma forma direta beneficiaram a cultura. Aldir Blanc, que é nacional, mas o senhor mesmo disse que teve uma parte do dinheiro do Estado aí, mas aí a lei 7.179 de 1999, lá no governo Dante de Oliveira, que é a lei que instituiu o Fundo Estadual de Cultura. E uma outra lei, que é de 2004, já no governo Blairo Maggi, que institui o Fundo de Fomento à Cultura. Se pudéssemos fazer uma rápida reflexão, qual a importância dessas 3 leis para fomentar, para impulsionar a cultura no estado de Mato Grosso? Eu acho que cada uma cumpre uma missão. Você não consegue comparar uma com a outra. A Lei Aldir Blanc, só para corrigir sua fala, que talvez eu possa ter me expressado errado, a Lei Aldir Blanc ela não teve recurso estadual, não. A Lei Aldir Blanc, a lei federal, teve a execução da secretaria, que eu falei que nós fomos talvez a melhor execução do Brasil. O estado vizinho ao nosso, Goiás, executou 10%, nós executamos 100%. Esse recurso chegou nas pessoas. E nós fizemos os editais por conta própria, recursos da Fonte 100 da Secretaria do Governo do Estado, para outras funções, não só essa. Mas são momentos distintos, são ações distintas. A lei do fomento, a lei Hermes de Abreu, isso. Elas cumprem missões distintas, que hoje nós tínhamos a lei do mecenato, né, que você trocava pelo ICMS. Isso eu particularmente, eu não gosto muito desse formato, eu acho muito mais saudável um formato onde não faz sentido você trocar o recebimento do seu imposto para você apoiar um projeto cultural, e o que acontecia na vida real é que o empresário jogava com o artista, falava, bicho, beleza, me dá uma carta de 100 mil aqui que eu vou te dar 50, tá? E acha bom. Isso acontecia. Hoje nós vivemos, o que eu volto a dizer, o momento histórico que a Secretaria vive, que a cultura vive, é que o Estado hoje, ele não precisa mais, ele tem condições, ele entendeu a sua função. Então, a partir desse momento, a CCEL, quando lança seus editais, nós acabamos de encerrar 3 editais. Um edital de 3 milhões para o audiovisual, um edital de 2 milhões para a economia criativa, um edital de 700 mil para games. Uma demanda que aconteceu. A gente faz audiências públicas,
a gente entende a demanda e a partir dessa demanda a gente constrói os editais e coloca o recurso na rua para que o trabalhador e trabalhadora da cultura façam acesso direto. Ele não precisa mais intercambiar, ele não precisa mais ter um amigo que conhece não sei quem para levar ele numa empresa e o cara vai ganhar uma comissão em cima. E a partir do momento que o Estado não precisa mais fazer aquela... Eu acho que é uma troca burra disso. É muito mais fácil quando a Secretaria cumpre a sua missão, que é o que eu entendo que nós estamos fazendo agora, de nós entendermos as demandas da sociedade e a gente colocar os editais na rua atendendo essas demandas. Todos os nossos editais são construídos depois de audiências públicas, depois de debate com o segmento, até para entender o que vai acontecer. Nós temos 3 editais para lançar no começo do ano. Um edital chamado Vivências, um edital muito grande de 10 milhões de reais, onde vários segmentos são contemplados da cultura. Um edital de 3 milhões de reais para bibliotecas. Há muito tempo não existe um edital fomentado para isso. E o edital Estevão de Mendonça, de 2 milhões de reais para literatura, que é um edital que já teve no passado. Então, eu acho mais prático, mais fácil, o dinheiro chega mais na ponta quando o consumidor final, o proponente, o artista, o produtor, o trabalhador cultural, ele vai acessar a secretaria e faz o seu... Mas eram épocas distintas, onde a construção da política cultural estava sendo feita. Ok, o Beto 2-1, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, continua com a gente. Vamos para o primeiro break comercial desta noite. A gente volta já já. Pois bem, a gente retoma aqui a entrevista ao vivo nesta noite. Nós estamos entrevistando o Beto, Alberto Machado, Beto 2-1. Só que antes nós vamos destacar o que temos de mais importante nesse instante, o www.gazetadigital.com.br. A gente fala sempre da questão da pandemia. Pode ver que Mato Grosso registrou 4 mortes e também 350 novos casos de contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados nesta terça, 28, pela Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com a pasta, Mato Grosso passou a contabilizar 557.003 contágios e 14.050 mortes, com a atualização divulgada nesta terça-feira. Do total de notificações, contudo, em 541.067 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Paralelamente, há 1.357 pessoas em isolamento domiciliar por conta do vírus. Além disso, as unidades de terapia intensiva, as UTIs, registram taxa de ocupação de 39,41%, enquanto o mesmo índice relativo a enfermarias está na casa dos 7%. Mato Grosso não vai exigir receita médica para vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. A decisão foi anunciada na manhã desta terça, 28, pelo secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, e acompanha posicionamento de pelo menos aí outros 17 estados. Posicionamento contraria, então, a recomendação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para que seja requerida a receita médica em tempo de compromisso, aliás, e termo de compromisso, para que os menores sejam imunizados. O secretário avalia a medida como desnecessária e diz que ela é um empecilho à população, além de causar tumulto nas unidades de saúde e ainda sobrecarregar pediatrias. Tem também esse outro destaque aí, no Gazeta. Por 23 votos favoráveis contra 1, a Câmara de Cuiabá aprovou o projeto de lei orçamentária anual, a LOA, da Prefeitura de Cuiabá para o exercício de 2022. A peça, que fixa 4 bilhões e 200 milhões de reais para o orçamento do município, foi apreciada na sessão extraordinária desta terça, 28. O projeto que determina a receita e despesa do município foi aprovado com 5 emendas da Comissão de Fiscalização Orçamentária do Legislativo e emendas impositivas, que são aquelas destinadas às entidades ou
obras, sendo o Poder Executivo obrigado a efetuar os repasses conforme decidido pelos parlamentares. Já as emendas modificativas apresentadas pelos vereadores foram todas rejeitadas. Aí, ó, no www.gazetadigital.com.br, essas outras notícias também de outros setores, saúde, economia, política, polícia, esportes, enfim. Dá uma clicada aí e se inteire das coisas. Ô, Lorenberg, essa questão aí que o Gilberto falou, na sua opinião, faz sentido? Porque houve uma recomendação do glorioso Queiroga, uma forma assim, segundo a visão do Ministério, dá um respaldo maior e segurança maior para as pessoas que estão nessa dúvida toda se levam ou não as crianças nessa idade aí de 5 a 11. E aí o Gilberto falou, não, isso aí, assim como ocorre em outros estados, na nossa opinião, ela vai trazer problemas. Você acha que está com a razão, Gilberto? Olha, eu concordo em gênero, número e grau com o secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, que é a mesma direção já seguida até quinta-feira passada de 14 estados do país, que abriu mão desta afirmação do ministro da Saúde, infelizmente, porque ele é médico. A Anvisa sugeriu, recomendou a vacina de crianças. Recomendou. O Ministério sempre age com birras. E, mais uma vez, infelizmente, está agindo com birras, pedindo um atestado médico, um aval do médico. Imagine, amigos, como vai ficar o transtorno dos postos de saúde, de pais fazendo fila para pedir uma autorização ao médico. Imagine isso, o absurdo da situação. Em boa hora, o secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, agiu e agiu corretamente. Ok. O Beto 2A1 está aqui com a gente. Beto, eu tenho uma dúvida, rapaz. Nos municípios existem os tais conselhos de cultura, não é? E aí você estava falando aí da Lei Rouanet, que chegou a contento aí. Lei Aldir Blanc. Lei Aldir Blanc, né, do saudoso Aldir Blanc, nome do saudoso compositor, que chegou a contento aos municípios. Os critérios para distribuição, entre aspas, desses recursos são tomados também por conselhos? De que forma se dá? E qual é a voz dos municípios, das secretarias municipais de cultura, quando tem, não é? Nesse contexto aí de, precisamos disso aqui, precisamos disso acolá. Vamos lá. Essa pergunta é complexa. A Lei Aldir Blanc, ela veio dividida. Ela veio num formato aonde vieram para o estado de Mato Grosso 50 milhões de reais. 25 milhões veio para a gestão do estado de Mato Grosso, onde eu atendi os trabalhadores da cultura de todos os estados, todo o estado, ponto. E 25 milhões vieram para os municípios, para cada um dos municípios proporcionalmente distribuídos. Na conta das municipais? Na conta das prefeituras, direto. Entendi. Que pese não era nossa obrigação, mas nós criamos, inclusive, uma cartilha orientativa aos municípios, porque a gente sabe que alguns municípios têm uma estrutura de cultura, às vezes é um departamento, uma coordenadoria, não é uma secretaria. Então nós criamos uma rede de auxílio desses municípios. Muito no início, alguns municípios inclusive falaram, opa, isso aqui é uma demanda que eu não consigo executar, porque realmente era muito difícil executar o Aldir Blanc. Como eu falei no começo, estados gigantescos perderam recurso porque era difícil pilotar a execução da Lei Aldir Blanc. Período muito curto de tempo. Automaticamente, alguns municípios já devolveram recurso direto para o estado. Ou seja, de 25 milhões eu já pulei para 30 milhões. Os outros 20 milhões os estados, os municípios foram executando. Municípios tiveram uma execução exemplar e municípios como Sinop, por exemplo, perdeu R$1 milhão na época. Não conseguiu aplicar. 19 municípios, se não me engano, não conseguiram executar. Ficaram com aquele dinheiro parado. Naquele momento, inclusive, perdeu-se o recurso, mas não. Mais para frente, graças a uma emenda do senador Wellington, a execução da Lei Aldir Blanc foi ampliada o seu período, o seu prazo de vigência, e esses municípios puderam
reutilizar esse dinheiro sem perder. No caso do Estado, no dinheiro utilizado pelo Estado, os critérios foram baseados através dos nossos editais. Nós construímos 5 editais, o edital Nascentes, Mestres da Cultura, Mostras e Festivais, Economia Criativa e Conexão Cultura Jovem. 5 editais, onde dentro desses editais as mais variadas manifestações culturais eram contempladas e os projetos eram colocados de acordo com as demandas montadas depois de ouvir cada um dos segmentos para que a gente construísse esse edital. A escolha feita por um núcleo que ficou isolado no período da avaliação, composto de conselheiros estaduais de cultura e servidores da CCEL capitaneados, onde o secretário não participava, o secretário adjunto não participava, e sim o segmento especificamente participava dentro do regramento que era claro dentro do edital. Pois é, mas a questão dos conselheiros, como que é feito? Eu tenho essa dúvida, me ajuda aí. Quais são os critérios para escolher esses conselheiros ali? Inclusive, senão... é excelente sua pergunta, que nós estamos vivendo uma eleição de conselho, estamos convocando, eu vou usar a tua grande audiência, que todos os nossos trabalhadores da cultura participem. É um conselho composto pela sociedade civil, pelos trabalhadores do segmento e pelo poder público. É um conselho que ele é construído a várias mãos e de tempos em tempos ele tem que ser renovado, você não pode vir para reeleição, é uma série de critérios. Não pode ser reeleito. E nós estamos nesse momento com as inscrições no site da CCEL aberta para que você possa participar, você de todo o estado de Mato Grosso, trabalhador e trabalhadora da cultura que queiram participar. Faço esse pedido, essa convocação, que participe, que se apresente, para que a gente construa. Eu acho que o Conselho é um local de debate, é um local de diálogo. O Conselho ele é um órgão orientador do secretário, seja o Conselho de Esporte, seja o Conselho de Cultura. Sim. E a gente vive, nesse momento, a nova eleição para esse Conselho. Eu defendo os conselhos desde que seja sério. Aí, quando não, que as infiltrações que tem, segmentadas, assim, muito propensas para um lado, quando o negócio é sério, como demonstra ser, né, quando a coisa é transparente, a gente percebe que é sério. Lorenberg. Secretário, vamos avançar um pouco mais nessas respostas nossas. Tem uma entrevista que o senhor deu para a RDM e que foi republicada na íntegra no site do governo, né, no dia 14 de outubro. Eu morro de medo do que eu falei. Porque eu não tenho uma velha opinião formada sobre tudo, eu mudo, mas vamos lá. Mas eu peguei só um trecho. Tô brincando. Eu peguei um trecho dessa entrevista em que me chama muita atenção e que nós já tocamos alguns momentos aqui. Entre aspas, fizemos reparos históricos nessa gestão. Algumas questões precisam ser debatidas e enfrentadas. Criamos formatos em nossos editais para que todos tivessem vez e voz. Já foi tocado nesse assunto aqui. Isso inclui quilombolas, portadores de necessidades especiais, comunidades LGBT, entre outros. Inclusive, as questões geográficas ou regionais também foram revistas. Fecham aspas. E aí eu tenho uma questão, como as outras já foram respondidas, eu vou ficar em uma questão só. O senhor falou aqui em algumas questões que tem-se necessidade de ser enfrentadas, mas ainda não foram enfrentadas. E aí a minha pergunta é exatamente nessa direção. Quais são essas questões e por que elas até agora não foram enfrentadas e elas terão oportunidade de serem enfrentadas no ano que vem? Eu acho que são construções que a gente vai fazendo. Eu, como secretário, estou vivendo uma experiência, eu estou fazendo questão, talvez por eu ser do ramo, do esporte, da cultura originalmente, né? Eu sempre tive as minhas impressões do outro lado do balcão. Então eu tento interagir para entender. Nós temos um estado de dimensões continentais, onde a situação cultural de Sorriso é muito distinta da situação cultural de Confresa. Não estou dizendo que é melhor ou pior, ela é distinta, as demandas são distintas. E é assim para o esporte, e assim é para qualquer segmento. Então, um estado grande, com situações de cada segmento em cada município dos mais diversos. Então, o que a gente tenta é customizar.
É tentar criar a forma mais igual possível para que todos possam participar. Esse edital, por exemplo, nós criamos o edital Afluentes. Eu vou pegar o edital Afluentes, que talvez ele resuma muito bem a nossa busca, que ela não vai acabar tão cedo, porque uma sociedade é um organismo vivo, que ela muda, que ela se adapta ao que está acontecendo. A nossa busca de buscar uma melhor distribuição. Nós soltamos um edital onde metade era para a pauta livre da cultura. Qualquer demanda que o teu município, você prefeito da cidade de Colíder, você tem uma demanda cultural, seja ela a reforma de uma biblioteca, reaparelhar tua banda, seja um festival de música, seja a demanda, nós criamos um edital de pauta livre, onde você podia participar e todo mundo concorria com todo mundo. Ok, eram as melhores ideias. E nós criamos uma outra vertente que era a pauta natal. A pauta natal, existia uma contrapartida obrigatória do município. Então, o que a gente fez? Nós dividimos os municípios pela quantidade de habitantes. Até 5 mil habitantes brigavam somente entre os municípios com 5 mil habitantes, para que o poder de fogo dele de contrapartida fosse igual, fosse justo. Você imagina uma cidade como Ribeirãozinho disputar poder de contrapartida com Cuiabá, com Várzea Grande? Nós criamos critérios, até 5 mil, até 10 mil habitantes, até 20, até 30. Proporcional. Proporcional. A gente segue buscando formatos onde a contrapartida é obrigatória, então nós temos que quem é do mesmo tamanho que brigue com quem é do mesmo tamanho. Agora é uma pauta livre, é uma pauta que a gente está aqui abrangendo uma necessidade cultural. Nós temos municípios pequenos que foram contemplados com um projeto de R$200 mil. Temos municípios grandes que a demanda naqueles decidiram colocar naquele momento uma demanda de R$80 mil. Então era a necessidade específica daquele momento. Então a gente fica buscando alternativas. Quando nós criamos o edital MT Preservar, nós criamos ele, R$1 milhão era para as prefeituras participar, R$1 milhão para as pessoas físicas participar e R$1 milhão para as associações. Porque nós temos patrimônios históricos na mão desses três entes, seja a prefeitura. Então nós criamos regras de tombamento, se esse imóvel aqui é tombado só pelo município é uma pontuação, se é pelo município, pelo estado é outra, se é pelo governo federal também é outra. A gente foi criando formatos para tentar entender e customizar as soluções que a gente foi buscando. Essa ideia do Natal, ela é uma ideia que foi apresentada ao governador e abraçada na hora pelo governador e pela primeira-dama, viajando no estado de Mato Grosso. Era mês de setembro, agosto, a pandemia querendo dar uma aliviada, não tem nada que toque mais a esperança, o espírito de acreditar novamente do que o Natal. Nós tínhamos feito em 2019 o Natal na Arena Pantanal, que foi um sucesso, mas ele estava só na Arena Pantanal, e como eu falei, nós temos um estado de 141 municípios que todos têm que ser respeitados. A mola propulsora do Brasil é o Mato Grosso, e a mola propulsora do Mato Grosso são 141 municípios. Então nós criamos um edital, esse edital Afluentes, ele era um edital programado para ser um edital de R$1 milhão. Ele virou um edital de R$12.880.000 a partir do momento que a gente customizou ele. A gente fez ele moldado para entender a necessidade do momento, seja social, seja geográfica. Então a gente vai estar sempre tentando buscar isso. O Bolsa Atleta é outro caso clássico. Nós tínhamos um orçamento de R$1.700.000 para esse ano de 2022. Eu lanço agora em janeiro um novo edital, um novo chamamento, onde nós teremos R$6 milhões. Onde nós sentimos a necessidade de uma categoria infantil. Antes começava na base estudantil, nacional e internacional. Aquele atleta de 9 a 12, ele não estava contemplado. A gente entendeu essa demanda, então nós customizamos, adaptamos. O Bolsa Técnico, internacional e nacional, nenhum lugar do Brasil tem isso. Mas a gente entendeu que o atleta não vai a lugar nenhum sozinho. Então eu acho que a nossa missão é tentar ficar atento à demanda que o segmento nos apresenta para poder cumprir aquela missão da minha primeira entrevista. Entendi. O Beto está aqui dando entrevista para a gente, aqui, que é o secretário de Cultura, Esporte e Lazer. A gente continua com essa entrevista após o intervalo comercial, em instante só. Olha só, a Opinião está de volta aqui ao vivo nessa terça, 28 de dezembro de 2021. O Alberto Machado está aqui conosco. Eu quero entrar, obviamente, em outros assuntos aqui,
tem uma aqui, esse é o último bloco, vamos só dar uma esticada aqui, vamos correr para... você falou aqui na resposta anterior, ainda sobre cultura, eu sinto a saudade, rapaz, dos festivais de música aqui. Por que não está tendo mais isso? Eu sei que tem The Voice, tem não sei o quê, tem os programas de auditório com concurso de música, mas esses são genuínos, os concursos de músicos, festivais de música. Eu comecei a cantar na vida, a primeira vez que eu subi para cantar, eu sou um produto do Viva Seu Bairro. Pois é, olha só, Viva Seu Bairro. Alberto e Jaime. Eu sou um produto do Viva Seu Bairro. Cadê o Jaime? Não é o Campos não, né? Não, é o Júnior. O Júnior? Chamava Júnior, né? Beto e Júnior, Ivan. Mas a primeira vez que eu subi para cantar foi disputando as Viva Seu Bairro. Acho. Falta incentivo estatal? O que falta? Falta o quê? Cara, eu acho que eu vou talvez, se eu não conseguir resolver isso antes de sair com uma tristeza. Eu sou músico, né? Eu gostaria muito de fazer um edital voltado para isso, Nossa, sabe? Para festivais. Alguns festivais foram realizados. Acessível, né? Nós criamos nos nossos editais, aí que eu falo, nos editais foram proporcionados para que proponentes apresentassem projetos. Nós tínhamos um edital chamado Mostras e Festivais. Uhum. Seja ele de música, de teatro, de dança, estava falando agora com a Márcia do Festrilha, Festival de Quadrilha, no maior festival do Brasil, é aqui no Mato Grosso, lá no Araguaia. Então, os festivais, nós tínhamos um edital específico para isso. Mas os editais de música, eles acabaram, por algum momento, se desencontrando, né? Na pandemia, foi muito complicado para isso, né? Mas eu, como músico, como artista, eu sou oriundo da música e acabei de te contar um negócio. Eu comecei a cantar profissionalmente, a hora que eu desci do palco, eu falei, eu quero isso aqui pra minha vida. Eu adorei. Alberto e Jaime. Eu tenho um recortezinho desse tamanho, assim, ó, que saiu lá. Falar que ia ter gravação que eu queria ver. Então, não tenho, mas assim, eu acredito nesse formato, nessa força e quem sabe aí é uma das demandas para que a gente coloque, tire do papel em 2022. É que são muitas. A música, né? A cultura é vasta, ampla. Vamos lá, Lorenberg. Mas ainda nessa mesma linha, os festivais, todos nós temos algumas lembranças dos festivais. Ainda que eu não tenha participado, porque eu não canto nada, né? E nem toco nada, mas a gente tem a lembrança dos festivais. Os festivais estimularam muitas pessoas. Não seria um caminho melhor, mais curto e até mais rico? É uma pergunta mesmo. Não seria um caminho mais curto, mais rico, se nós pegássemos os festivais tendo como parceiro as escolas e o município e o Estado? Aí, ó, tá uma coisa que tá adormecida. Tá, não seria, a tua pergunta não seria mais o quê? Não seria uma parceria entre as escolas... Tá. Que não seria um festival estudantil tão somente, mas com a parceria das escolas e do município. Mas você queria dizer que seria mais produtivo para o artista, você fala? Não, seria um caminho mais curto. Eu acho, sinceramente, eu acho que ele tem que ser realizado em parceria com os municípios. Eu acho que as escolas, elas naturalmente, sejam elas de particular, privada, pública, estadual, municipal, elas naturalmente participam dessa relação. Eu acho que a construção com os municípios ela é fundamental. Volto a dizer, é uma das muitas demandas represadas que nós temos. E eu particularmente, volto a dizer, eu tenho uma vontade louca de tentar tirar isso do papel antes de acabar a minha missão na secretaria. Pois se faltar recurso, meu filho, vai atrás da PPP, da iniciativa privada. Mas, Paulo, não falta recurso. Hoje a secretaria vive um momento que falta braço, gente. Na CCL aqui eu não posso passar por um microfone sem deixar isso. Nos últimos 2 meses não tiveram sábado, não tiveram domingo, não tiveram 15 de novembro, não tiveram feriado trabalhando. Nós tivemos uma execução de emendas que no passado a CCL tinha uma porcentagem de 11% de execução de emendas. Nós estamos já com 95% de execução de emendas. Isso requer burocracia, gente, braço, procuradoria. Não é uma questão apenas orçamentária. Quando você está do outro lado da mesa, você entende que a burocracia se faz necessária, dinheiro público, nós temos que tratar com responsabilidade, cumprir todos os ritos, todas as etapas.
Hoje a gente vive um momento especial. Eu não tive ainda nenhum projeto onde o governador chegou e falou assim, não vai ter recurso para isso. Não, mas eu não consigo ter braço para executar tudo que gostaria. E agora um dos inimigos é o tempo, né? Ano que vem já encerra o mandato. E aí, por exemplo, festival, por exemplo, é uma coisa que não é do dia para a noite. Tem que se organizar, tem que enfim, é muita coisa. Eu quero... Detalhe, você está falando só da música. De uma vertente da música. A música tem milhares. A música, daí nós temos a literatura, a dança, aí nós vamos. Por isso que a gente tem que ter, e como eu estou me pautando para criar minhas prioridades, não no meu gosto pessoal. O meu gosto pessoal era, eu ia para música. Mas eu me pauto pelas demandas que me chegam. É andando o Estado, é atendendo os segmentos, é atendendo as associações, os trabalhadores dos mais diversos segmentos. Eu tento me pautar pelo que chega, não pelo meu gosto apenas pessoal. O meu gosto pessoal, continuava falando de cultura aqui, mas eu tenho que falar de outras coisas mais aqui. O esporte, rapaz. E antes de entrar na questão do amador, o governo do estado, de forma, eu particularmente opinando, acho que foi acertado a questão desse incentivo ao Cuiabá, com o patrocínio ali no uniforme. Como que vocês o governo, além disso, pretende acompanhar aí esse tipo de incentivo aí ao nosso glorioso Cuiabá, que agora está mantido na Série A, não é? E que ano que vem vai precisar desse apoio do Estado também para daí para diante. Bom, eu sou um dos que trabalhei fortemente para que isso acontecesse, né? Nós criamos agora uma lei para que não ficasse apenas na boa vontade de governador A, B ou C. Hoje nós temos uma lei, foi proposta pelo governo, aprovada pela Assembleia, vai meu agradecimento, onde nós temos já um valor definido de 3,5 milhões para o clube que estiver na Série A e 1 milhão para o clube que estiver na Série B. E se não tivermos na Série B, vem descendo sucessivamente para os clubes que irão disputar. Então hoje nós temos um regramento daqui para frente. Tivemos até uma questão onde o MP questionou a legalidade disso. Nós demoramos um tempo para fazer o pagamento em função da esperar o julgamento, a decisão veio, onde nos autorizou a fazer o pagamento. Eu entendo que seja importante. A manutenção do Cuiabá na Série A, a manutenção do futebol profissional é uma cadeia produtiva muito grande. Gera emprego, renda, turismo, cultura, esporte. Então eu acredito, nós tivemos aqui a execução da Copa América no Mato Grosso, sem público, onde nós conseguimos tirar a pecha de elefante branco da arena para a queridinha da Copa América, eleita a melhor sede da Copa América. Sem público, nós tínhamos 600 empregos diretos gerados apenas para a execução dos jogos na Copa América. Não estou falando aqui de hotel, de restaurante, de vans, de guias, de tradutores, de tudo mais. Então, a gente sente nos jogos do Cuiabá, o Dourado está sendo um exemplo de gestão para todo o futebol. Ele recuperou a autoestima do futebol mato-grossense e uma das funções do Estado é estar ao lado do Cuiabá. Deixando 3 milhões. Deixando a arena nas melhores condições possíveis para que ele possa receber seus jogos lá e auxiliando de forma financeira, 3,5 milhões é o valor da lei, uma lei aprovada pela Assembleia. 3 milhões por ano. 3,5 milhões por ano. 3,5 por ano, por exemplo. Secretário, saindo um pouquinho fora, de acordo com o site Única News, no dia 14 deste mês, o senhor teria dito que não trocaria a Secretaria de Cultura pela Assembleia Legislativa. Se o senhor disse isso, eu posso deduzir que o senhor não será candidato em 2022, é isso? Lorenberg, eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que eu não passei nos últimos 6 meses por nenhum microfone, por nenhum veículo de comunicação onde não fui questionado. A pergunta que foi feita aí, se eu estava satisfeito com a secretaria. E eu estou muito satisfeito com a secretaria. Eu adorei a primeira pergunta que você me fez, porque eu pude falar que eu estou feliz. Eu sou da cultura, eu sou do esporte. Eu tenho orgulho em poder, num momento tão complicado como esse, estar ao lado dos meus fazendo esse enfrentamento. Mas eu tenho pensado muito nisso. Eu não tenho uma definição ainda 100% feita. Não. Hoje a minha missão está lá, eu tenho muitas variáveis para levar isso em consideração. Agora, estou ouvindo tanto essa pergunta que talvez eu tome uma decisão no começo do ano. Ontem eu até falei com o governador.
Ele falou, bom, se vocês quem tiver desejo, tem que ver os prazos aí e tal, mas eu não tenho ainda uma definição 100% clara disso. Continua presidente do DEM Municipal. E essa história do Mauro, rapaz, e aí com esse imbróglio que está em nível nacional das candidaturas prováveis, não é? O namorico que o Mauro, inclusive, respondeu hoje, não tem nada disso, ninguém me ligou e tal. O namorico com o Moro. E outra coisa, e essa fusão, como é que está sendo estruturado o nosso DEM? O nosso não, o de vocês, o DEM de vocês. Eu gostei do nosso. Apesar de sua camisa vermelha, eu gostei. Apesar do... Aqui é vermelho e preto, aqui, ó, Flamengo. E como é que está sendo estruturado o nosso, o de vocês, o DEM Fábio, de vocês? você viu Estou insistindo no tá, DEM. É o sentimento. Diz que o peixe morre pela boca. Exatamente. Coelho também morre pela boca. Fiquei muito feliz. Seja sempre bem-vindo às fileiras do DEM. Mas eu acho que a gente tem uma vergonha tão grande de participar dos processos políticos, seja disputando ou não. A gente não tem que ter isso. A gente tem bons nomes, eles têm que estar tem que estar participando do processo político. Tá, mas isso aí está descartado. Agora, a questão da estrutura vamos 3 minutos para terminar. Não, vamos lá, vou te responder, sem tirar sarro da tua brincadeira. O DEM está montado, o Fábio vai ser o presidente, eu acho que o União Brasil se torna o maior partido do Brasil. Com o Fábio presidente. Com o Fábio presidente, isso já foi estabelecido, divulgado. Com relação ao que você falou do Moro com o Mauro, eu não vou nem opinar, porque eu não sei absolutamente nada disso. Tô ouvindo da tua boca. Não, o Mauro respondeu hoje aí, é verdade. Mas eu não tô nem sabendo. O Moro andou conjecturando lá e tal, o Mauro negou, mas... Eu não tô nem sabendo. Imagina se eu vou dar palpite numa coisa que eu nem sei. Não sei. Agora, com relação ao DEM, a União Brasil, o presidente Fábio, tivemos uma reunião semana passada, o presidente Jaime, Júlio, Mauro, Dilmar, Botelho, Fábio, eu, Gilberto, pensando no futuro, pensando no que vai ser. Eu acho que como presidente municipal do DEM, a minha área de atuação foram nas eleições municipais. E sou muito orgulhoso. Depois de 16 anos, o DEM fez um vereador em Cuiabá, na capital, com a Michele. Uma vereadora. E uma mulher ainda, emblemático isso. Mas nesse momento o Fábio vem conduzindo com os deputados de mandato, né, com o senador Jaime, com o Mauro. Uma bem rapidinha cabe aqui, viu, para encerrar da sua parte uma perguntinha. Muito rapidamente, ainda nessa mesma linha. Imaginemos que o DEM, imaginemos não, é verdadeiro isso, só falta o aval do Tribunal Superior Eleitoral para essa fusão de fato ser algo físico. Concreto. Uma vez tendo a União Brasil, o secretário de Cultura, Beto 2A1, será o presidente do município? 30 segundos. Não foi nem debatido isso ainda. Não tem nem... Não entrou em pauta. A pauta é estadual nesse momento, né? Eu acho que todos os diretórios serão dissolvidos, tanto o PSL quanto o DEM, e vai começar uma nova construção, da qual eu sou soldado, eu cumpro missão. Então, a missão que me derem eu vou tentar executar da melhor forma Soldado possível. Alberto Machado, muito obrigado por ter vindo, viu? Que você tenha um esplendoroso 2022, saudável, produtivo e abençoado por Deus, não só a você, sua mulher, sua família inteira, não é? Amém. E a todos da sua secretaria, enfim. Obrigado por ter vindo, pela parceria, por ter vindo sempre aqui ao Opinião. Tamo junto, eu agradeço a todo mundo que está em casa nos assistindo, obrigado a você, Paulo Lorenberg, pela oportunidade de falar desse segmento que eu gosto, do trabalho que a gente vem executando. Em nome do governador Mauro Mendes, da primeira-dama, agradeço aí o convite. Valeu, Betão. O Lorenberg a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Com a secretária municipal de Educação, Edilene Machado, falando aí sobre matrículas, enfim, uma retrospectiva também do ano de 2021. É isso. Você tenha uma ótima noite. Até lá. Fica bem, fica com Deus também.